o desafio de existir. O que é que significa existir? Aparecer, mudar, ser importante naquilo que nós entendemos como significativo. A história da humanidade já tem uma coleção de pensadores fantásticos, pessoas brilhantes, pessoas que dedicaram sua vida a estudar, a pensar, a procurar entender o ser humano. Conforme a personalidade que tinham, acabaram dentro de uma visão negativa ou positiva, o que demonstra a fragilidade da nossa inteligência. Ela é extremamente frágil. Evidentemente, existe sempre a opção do egoísmo, de a gente não fazer nada, simplesmente omitir-se e fazer de conta que se surpreende com o que acontece. Felizmente, esse tipo de situação é cada vez mais difícil, porque recursos de meteorologia, de vulcanologia, de tudo, estão preparados, estão evoluindo para oferecer uma informação segura do que é a natureza humana, a natureza como tal. Nós temos que sobreviver. Nós queremos sobreviver. Esse é um desafio muito grande, porque ele se amplia a esposa, os filhos, a comunidade em que nós vivemos. Essa sobrevivência é cada vez mais complexa, porque nossas autoridades têm demonstrado incompetência em governar cidades, estados, a própria União. Elas também são seres humanos, também erram, também têm variedades. Quem ocupou o cargo de destaque em alguma empresa, concessionária, etc., sabe como a gente se sente isolado num cargo de comando, principalmente quando tudo dá errado. As decisões de um presidente da República, de um presidente de uma Copel, de um prefeito, acontecem de uma maneira intuitiva, porque a complexidade é colossal. Então, errar é comum. Só que quanto maior a pessoa, maior o efeito do erro. Vemos até tecnocratas se vangloriando de projetos e esquecendo a responsabilidade daqueles que tomavam decisões.
se, dentro dos seus conhecimentos técnicos, concluíam que alguma coisa devem ser feitas, eles, talvez até pela alienação típica do tecnocrata, desprezem a ação política, que é extremamente importante. Qualquer democracia depende de liderança política. Serão boas, serão más, isso vai depender de muita coisa. Acima de tudo, da educação das pessoas que decidem no voto. O Brasil está passando por uma situação crítica. Nós tivemos uma história tremendamente conturbada. Graças a essa história, o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. As Forças Armadas brasileiras tiveram o mérito de se impor uma união pela qual é responsável, que transcende o poder civil. Mas é isso que conseguiram. Fronteiras. Há uma diferença entre grandes países e grandes nações. O Brasil contém inúmeras nações, e cada uma delas, dentro do seu grau de competência, tem propostas seccionistas, que é muito ruim, porque a pulverização enfraquece. Se nós queremos um Brasil grande e queremos ser respeitados, devemos olhar o exemplo da China, da União Soviética, da Rússia, dos Estados Unidos, Canadá e de muitos outros países que hoje ditam regras para o mundo inteiro. Nenhum deles, a Espanha, por exemplo, se submeteu à vontade de minorias. Por outro lado, isso é perigoso. Então, a condição de equilíbrio é um desafio permanente. Nós precisamos ficar atentos à vida. Agora vem a Copa do Mundo. É gostoso. É um prazer monumental vencer a Copa do Mundo. É um carnaval. Vai quebrar o Brasil? Não. Quem quebrou o Brasil foi a Constituinte de 88, com diversos artigos derrotistas, alienantes, que moeram com a nossa autonomia. Os poetas de 88 erraram demais. E é compreensível. Vieram de uma cultura primária criada durante o período militar. Os militares são pessoas de extremo valor, mas de uma ingenuidade colossal. Eles, desde pequenos, são educados num ambiente pasteurizado, controlado, monitorado, e se transformam em máquinas, com incapacidade de compreender tudo o que acontece. O Brasil é grande. A sua diversidade biológica, topográfica,
ele reunindo de tudo isso que houver de melhor, será uma grande potência, respeitada. Nesse atual governo, vimos a consolidação do marketing político, ou seja, a opção pelo que existe de pior. O marketing é, acima de tudo, irresponsável, criminosamente irresponsável. Vendendo ideias para quem pode, ele não está ligado a questões de necessidade, de conveniência social. A minha geração construiu gerações que se sucederam degradadas, ruins. E agora? Aí vem a Copa do Mundo. Que Copa vai ser essa? Como é que nós vamos sair dela? Ainda é uma incógnita, apesar do esforço de muitos que procuram desmoralizá-la. Nós temos indicadores da pior espécie. O que é que nós ganhamos com isso? Primeiro, a convicção de que no passado erraram muito. Foram incompetentes. Erraram. E ao errar, condenaram gerações futuras ao pior dos mundos. Nas redes sociais, nós encontramos de tudo. As panaceias, as soluções miraculosas, assim como boas propostas. Então, nisso tudo, está na hora de encontrar o caminho certo. É difícil. Nada disso acontece a curto prazo. Vamos para uma campanha eleitoral que foi arranjada e o resultado é que nós vamos ter que escolher entre os piores ou não votar. E aí, rezar, orar, sonhar, torcer para que o Brasil seja melhor. Maravilhosamente, mais uma vez, as redes sociais estão aí. E dentro disso, a gente tem que pensar em quem escolher, porque ninguém é santo e demônio. O ser humano é o que é.
A campanha política, os marqueteiros procuram firmar conceitos. Tá? Todos esquecem que o cargo mais solitário do mundo é o do presidente. O grande erro dele está na formação da base eleitoral, dos assessores. O diretor é bomba de tempo. Um mau diretor é um desastre colossal. E dentro dessa filosofia de ter companheiros e camaradas na trincheira, a gente fica sem saber o que fazer. O bode expiatório é a FIFA. A FIFA é uma empresa privada. E não podemos esperar dela grandes paixões pelo Brasil. O Brasil não tinha obrigação de fazer acordos com a FIFA. O nosso alvo não é a FIFA. O nosso alvo são os corruptores, os maus gestores, os maus projetos. As enchentes, elas são didáticas. Elas mostram o que está errado. Porque, afinal, as enchentes, a água tem uma força colossal. E elas mostram onde erramos. Agora, na reconstrução das cidades, das estradas, é muito importante refazer, corrigir erros. E essa correção de erros, ela depende de uma autocrítica. Ninguém nasce perfeito. O grande mérito do ser humano é evoluir. Eu não sou o garoto de 15 anos. Eu sou outra pessoa. E essa outra pessoa procura desesperadamente, a cada dia, um caminho ideal. Escolha ser feliz, porque é bom para a sua saúde. Mas ser feliz com inteligência, com altruísmo, com amor ao próximo. É pouco provável que alguém seja feliz simplesmente sendo egoísta. Nós precisamos de uma nova postura. Essa nova postura, ela está na agregação de pessoas com quem a gente possa conversar, tenha prazer em ouvir e paciência para ouvir críticas.
O amigo saudável é aquele que tem coragem para discutir, propor soluções e resolver desafios que nos afetam. O que não pode é a gente viver a fantasia de um mundo burocrático, organizado para não ter soluções. Porque os grandes oligopólios, cartéis, eles acharam fórmulas de ilusão que estão muito distantes da necessidade do povo. Então vamos. Nós queremos um Brasil melhor. Um Brasil melhor significa ter visões claras da necessidade de cada ser humano. E Deus? Deus é eterno, perfeito. Ele não é uma pessoa neurótica. Ele não está aí para resolver picuinhas. Essa visão nós não podemos esquecer. Temos que pensar nós mesmos na solução de volta. E os partidos políticos? Foi o que pior que a Constituição de 88 fez. Organizou essas instituições para roubar o povo, enganar o povo. É uma pena. Nós deveríamos ter mais cuidado. Governar não é fazer a vontade de todo mundo. Governar é tomar decisões, e decisões de acordo com os melhores. 95% da população é figuração. As pessoas, de modo geral, são egoístas. E esse egoísmo é assustador. A primariedade é um pesadelo. O drama é descobrir essas pessoas. Então, vamos torcer pelo Brasil e pensar na responsabilidade que temos após o Campeonato Mundial.